Daniel. São estes os sinais que Bashar diz que a consciência da humanidade está passando por este tipo de grande mudança. Bashar. Sim, estes são os sintomas, estes são os sinais. Nem todo mundo está passando por isso, porque nem todo mundo é a mesma coisa, mas aqueles que estão explorando a expansão da consciência, que estão explorando a espiritualidade, começaram a experimentar essas coisas. Os tipos de sincronicidades que começam a explodir em sua vida, quando você realmente segue essa ideia, são surpreendentes. Isso é como mágica acontecendo, você apenas segue o fluxo e as coisas se encaixam, de uma maneira que você não imaginaria que seria estatisticamente possível e, ainda assim, elas acontecem. Porque tudo está conectado, e você começa a sentir e a ver as conexões, e a vivenciar essas conexões, à medida que elas se desenrolam em sua vida de uma forma mais consciente. Daniel, qual é o significado desta mudança no futuro da humanidade? Bashar. Faz parte da nossa evolução. Bem, do ponto de vista Bashar, ele diz que você ainda não é totalmente humano. Você está se tornando totalmente humano, e isso é a parte do que significa ser totalmente humano, é ser um ser mais consciente, engajado, envolvido na criação, na ideia de que você está criando sua realidade, e nessas coisas que nós estamos vivenciando, são os sinais de que estamos criando esta realidade, porque à medida que mudamos nossa perspectiva e nossa consciência, a realidade muda. Podemos experimentar mais coisas. Daniel, como os indivíduos podem participar conscientemente e se alinhar com esta grande mudança em sua própria revolução espiritual? Bashar, isso remonta ao que Bashar chama de fórmula. Eles estão na linha. Eles estão alinhados, estão em harmonia com seu próprio tema de exploração e são então capazes de fazer o melhor que podem, para servir ao resto da humanidade, porque agem como um exemplo vivo que dá a todos a opção de fazer a mesma coisa. Daniel, que desafios ou oportunidades para essa mudança oferecem à humanidade como um coletivo? Bashar. É sempre um desafio expandir sua perspectiva para algo que nunca foi considerado antes. O desconhecido é cheio de desafios, temos que nos habituar a diferentes níveis, temos que nos familiarizar com o desconhecido. Muitas vezes parecemos resistentes à mudança, mas a mudança é a única constante, tudo está sempre mudando. Então a nossa resistência a isso, é o grande desafio que precisamos superar. Precisamos entender que cada um de nós temos uma corrente no oceano da criação, e que precisamos seguir esse fluxo, porque a corrente sabe exatamente onde precisamos ir, e nós nos levaremos até lá. Mas os sistemas de crenças que mantemos durante centenas, se não milhares de anos, fazem-nos insistir, não queremos que as coisas mudem de certas maneiras, mas é assim que a corrente flui, e é a resistência à ideia do nosso verdadeiro eu. Somos eus naturais, é não saber aonde isso vai nos levar, é ter medo do que o desconhecido contém, que cria todas as lutas, sofrimentos e desafios num sentido negativo que experimentamos, porque a dor é a resistência ao eu natural. É lutar contra a corrente, nadar contra a corrente, porque temos medo do que está jusante, porque não sabemos o que está lá, porque temos esta definição do desconhecido como este lugar escuro e assustador, que se apenas saltarmos nisso vai nos devorar vivos e nos aniquilar. Não é isso que vai acontecer. Porque a única coisa que você vai descobrir é mais sobre você mesmo. Para enfrentar os maiores desafios, as pessoas têm de se habituar à ideia de que não tem de fazer a vida acontecer. Tem simplesmente de permitir que aconteça, permitir que se desenvolva, porque o seu natural os está a trazer, ou pelo menos tentando trazer para eles tudo o que eles precisam que irá satisfazê-los. Mas suas crenças criam resistência a isso, porque temos medo do que está por vir. Porque não sabemos, porque nossa mente física tende a operar assim, eu tenho que saber tudo, tenho que saber cada detalhe, então vou me sentir seguro. Mas você não precisa saber todos os detalhes, você apenas precisa confiar que todos os detalhes se encaixarão. E essa é uma maneira de pensar muito diferente daquela que temos usado há milhares de anos. Então isso para mim é um dos maiores desafios, pois temos que mudar nosso pensamento sobre como a vida funciona, e é praticamente o oposto do que temos feito. Os temas que você escolheu explorar nesta vida,
geralmente são representados pelos maiores desafios que você resolve. Esses são os temas que você está explorando. Daniel, estamos decidindo evoluir, ou não evoluir. Bashar, existem múltiplas realidades. Estamos obviamente envolvidos em múltiplas realidades, porque as pessoas estão fazendo escolhas que são completamente incompatíveis com outras escolhas que outras pessoas estão fazendo. Agora ainda podemos ver todos eles. Agora ainda podemos olhar e dizer, ok, bem, vou escolher isso ou não vou escolher isso. Mas eventualmente estamos nos separando como trens saindo de uma estação e indo em direções diferentes. E nos próximos anos, quem quer que esteja fazendo essa escolha de ir nessa direção, não será mais capaz de ver ou interagir com as pessoas que estão fazendo essa escolha nessa direção. E eles se tornarão 2 realidades diferentes, 3 realidades diferentes, 5 realidades diferentes. Neste momento ainda estão todos se misturando, e ainda podemos ver outras escolhas, porque este é o momento de escolher. Mas eventualmente o impulso nos levará. Como diz Bashar, na sua sociedade, neste ponto da sua evolução, seria realmente uma luta para eles escolherem algo que negativo, porque há muito impulso de acordo por trás das escolhas positivas que estão a fazer para a sua sociedade. Então ainda estamos no ponto em que podemos escolher qualquer direção, mas essa é a beleza do que estamos vendo. É como se tudo estivesse aparecendo na mesa, tudo de positivo, tudo de negativo para quebrar os extremos. E nós estamos vendo essa polaridade, porque é hora de escolher o que realmente preferimos como indivíduos, e aqueles que estão em um comprimento de onda semelhante, estão em um determinado trem indo em uma determinada direção. Aqueles que estão em comprimentos de onda diferentes, estão em trens diferentes e, eventualmente, os 2 trens estarão tão distantes um do outro que nunca mais nos veremos. Porque somos terras diferentes. Todas essas terras existem, e estamos mudando para diferentes terras, bilhões de vezes por segundo, e eventualmente, estaremos em uma terra onde simplesmente não é compatível vibracionalmente, para alguém escolher uma vibração que é muito diferente daquela versão particular da Terra. Simplesmente não pode estar lá. Bashar disse, milagres são a ordem natural das coisas. O que sempre pensamos ser um conto de fadas é na verdade a maneira como as coisas funcionam quando você deixa. Então somos a exceção, as coisas que estamos vivenciando são a exceção. Exceto que estamos usando nossa capacidade de criar uma realidade, de criar praticamente qualquer coisa que possamos imaginar, e tudo bem, mas você decide o que realmente prefere depois de um certo período de tempo. É como experimentar tudo no cardápio e depois dar tudo certo. Bem, eu realmente prefiro esse prato, ou aquele prato, e aí você fica com alguns pratos, porque é isso que realmente te deixa satisfeito. Você não come necessariamente mais nada do cardápio depois disso, e isso não significa que você precisa ficar entediado com isso. Significa apenas que você tem suas preferências. Então estamos agora na fase em que escolhemos as nossas preferências e nos são mostrados todos os exemplos de todas as coisas que poderíamos escolher positiva e negativamente. Cabe a nós decidir por nós mesmos, individualmente e coletivamente, que tipo de planeta realmente preferimos. Então trata-se de ser fiel a si mesmo, conhecer a si mesmo e realmente viver uma vida de autenticidade, e não ceder aos medos, que nos desviam de nossa verdadeira forma. Daniel. Daqui a 100 anos, a canalização será muito mais popular do que agora. Bashar. Não tenho certeza se a canalização será necessariamente necessária em sua forma atual daqui a 100 anos. Porque a canalização é realmente algo que todos fazem no sentido natural. Quando você está fazendo o que ama fazer, quando está no clima, o estado de canalização, esse estado é gama no cérebro entre 40 e 100 ciclos por segundo. Para que todos canalizem quando estão fazendo o que amam fazer. Então acho que canalizar é a ideia de se tornar uma expressão mais natural, quando todos estão realmente agindo de acordo com a sua paixão. Que é o primeiro princípio da fórmula Bashar, porque a paixão é a tradução em nosso corpo da mensagem da mente superior que diz, isto é quem você é, este é o próximo passo no seu caminho, a situação que traz mais emoção, que contém mais paixão, haja primeiro, porque essa é a direção do seu verdadeiro eu,
Essa é a agulha da sua bússola apontando para o seu verdadeiro norte. Então acho que todos se tornarão canais no sentido de que vocês se tornarão harmoniosos consigo mesmos, autênticos consigo mesmos, e serão capazes de expressar isso nas ações e em seus comportamentos no mundo, e todos estarão canalizando suas experiências autênticas. Alto. Esse é o segredo por trás da lei da atração. Não é errado que você tenha que ser a vibração de algo que deseja atrair, mas acho que muitas pessoas entendem mal que precisam aprender a ser essa vibração. Não, essa é a sua frequência central natural. Está desligando o tempo todo e tentando atrair tudo que você precisa que irá satisfazê-lo. Atrapalhamos com nossas crenças negativas, nossas crenças baseadas no medo. Evitamos que essa vibração atraia para nós as coisas que realmente precisamos. Então não é que tenhamos que aprender a ser essa vibração, é que temos que parar de interferir na nossa vibração central. E se pararmos de fazer isso, tudo o que precisamos fluirá para nós da maneira que melhor nos servir. Quando você segue a fórmula, você experimenta que cada vez mais se torna uma loucura fácil. Daniel, como você define Deus? Ou fonte? Baixar, tudo o que é, tudo, a própria existência, não há nada fora dela, na verdade é tudo o que existe. Daniel, qual é o propósito final da vida? Baixar, seja você mesmo, saiba quem você é a frase antiga, conheça a si mesmo, é ser autêntico e ser um exemplo vivo ao serviço de todos. Como reflexo do que é possível. Daniel, obrigado, compartilhe esta importante mensagem com outras pessoas, amor e luz.